Você que acessou o nosso fórum aí agora, né? Nosso link da Associação do Bairro Buritis, nossas redes sociais, você está participando do terceiro fórum do Buritis na Política. Os pré-candidatos que estão na tela aí, Braulio Lara, Irlan Mello, Pablo Figueiredo, Sargento Mendonça, lá em meados de outubro, né, setembro, outubro, até o dia 4 de novembro de 2019, foram os 4 que se inscreveram para participar deste debate, né? Esse terceiro fórum do Buritis da Política que se iniciou em 12 de novembro de 2019, com o encontro dos pré-candidatos que aí estão conosco, né? E fechando esse terceiro fórum, nosso 8º encontro com o debate final, né? Nós passamos aí por diversos temas: saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico, segurança pública, mobilidade urbana, reforma política, e esse agora, fechando a conta aí, o debate final. Cada candidato pergunta, cada pré-candidato pergunta pré-candidato, né? E o tema é livre. A Associação do Buritis iniciou esse fórum em 2016 com 11 candidatos, em 2018 com 3 candidatos e agora com os 4 aí presentes. Vamos iniciar com a turma aí, vamos, sem delongas. Boa noite, Braulio Lara. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos. Boa noite aos participantes aí, Irlan, Sargento Mendonça e Pablo Figueiredo. Isso aí. Boa noite, Irlan Mello. Boa noite, Rômulo. Boa noite a internautas aí que estão participando conosco. Boa noite, Braulio, Pablo, Mendonça. Um bom debate para todos. Boa noite, Sargento Mendonça. Abre o microfone aí, Mendonça. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Braulio, Pablo. Boa noite, Irlan. Boa noite a todos que nos assistem aí. Boa noite, Pablo Figueiredo. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Boa noite, Rômulo, que media esse debate. Boa noite, Braulio, Irlan e Mendonça. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, conforme já foi falado, o candidato vai perguntar para cada candidato. Vocês têm 30 segundos para para formular, né, a sua pergunta, e tem 2 minutos para finalizar. Ao término dos 2 minutos, né, o famoso sininho vai tocar e eu vou dar mais 2 segundos para finalizar a questão antes de fechar o microfone para a gente dar continuidade e todos terem a mesma oportunidade. Tá? A ordem do sorteio e das perguntas já foram feitas, nós sorteamos um pouco antes de entrar online aí, com autorização de todos os pré-candidatos. Então, o primeiro a responder o A vai ser o Irlan Mello, na sequência o B, o Sargento Mendonça, o C, o Pablo Figueiredo e o D, finalizando as perguntas, o Braulio Lara. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu só pegar um reporte aqui da turma, deixa eu ver como é que está o som. Obrigado você que está conectando aí ao terceiro fórum do Buritis da Política, o debate final. Deixa eu ver aqui, o som está ok. Você que está conectando agora, aí ó, já tive o Valdeci já deu um retorno ok do som. À medida que o pessoal for entrando, eu vou convidar vocês a postarem perguntas aí aos pré-candidatos. No final, se houver tempo, nós vamos sortear alguns aí para responder a pergunta dos internautas. Então, vamos lá. Irlan Mello, perguntando agora para o Sargento Mendonça. Eu vou pedir que os demais fechem o microfone, fique só os dois. 30 segundos para formular a pergunta. Irlan, o Mendonça vai ter 2 minutos para responder e você vai ter a tréplica com 30 segundos. A réplica, né? Pode iniciar, fica à vontade. Beleza. Mais uma vez, boa noite aí, Mendonça. Nós sabemos que o Estado brasileiro, estados e também a cidade, tem uma carga tributária elevadíssima, como se nós vivêssemos na Suécia, mas os serviços públicos que são ofertados para a população são de países africanos.
Eu te pergunto, não seria razoável diminuir a carga de impostos para o horizonte, visto que as necessidades básicas do cidadão não são atendidas de forma plena pelo governo, nos forçando muitas vezes a contratar particulares para fazer os mesmos serviços que o Estado tinha que fornecer? Como vereador, o que você pretende fazer se você identificar a necessidade de redução da carga tributária? Mendonça, eu vou só interromper um minutinho. A hora que o candidato estiver fazendo a pergunta, fecha o microfone para não dar microfonia e quem está nos assistindo assistir, entender, tá bom? Você entendeu bem a pergunta? Foi claro? 2 minutos para a resposta. Boa noite, Irlan. Oi, Irlan. O vereador tem um papel importante de propor redução de uma carga que é conhecidamente de toda a população exorbitante. Toda ela. Então, os serviços realmente eles não são efetivos naquilo que se cobra. O vereador tem que propor, que a principal, além da fiscalização, é propor leis e é propor reforma tributária municipal também, né? Mas, como vereador, eu vejo os vereadores dessa legislatura também não propondo uma redução dos tributos que são direcionados à Câmara Municipal na redução dos gastos da própria Câmara. Então, nós temos que propor a redução dos tributos que são cobrados do povo, mas o vereador tem que ser o primeiro a dar exemplo. Alguns vereadores já não contratam mais esse excesso de pessoas que trabalham na assessoria do vereador. Isso é uma boa forma de dar exemplo à população e cobrar do Poder Executivo menos carga tributária, né? Eu trabalho diretamente aqui e vejo o clamor dos comerciantes que, através dessa carga tributária, tem que repassar e, no final das contas, quem acaba pagando somos nós, consumidores, né? Então, o vereador tem que propor, tem que convencer o Executivo que nós podemos fazer um papel melhor e não precisa de tanta carga tributária, né? Então, é um papel no âmbito do vereador propor isso para o prefeito. Mas, volto a dizer, o exemplo tem que vir de cima. E o exemplo é o próprio gasto de uma Câmara Municipal, né? Se nós não podemos resolver todo o problema, pelo menos o gabinete de um vereador, igual a gente já viu alguns casos aí, dá iniciativa para que as outras pessoas sigam. Concluindo. Irlan, réplica, 30 segundos. Eu entendo realmente que nós precisamos de um processo de desregulamentação. É muito importante que nós possamos ser uma cidade mais competitiva. Se nós formos ver, por exemplo, outras cidades e até estados, a gente percebe que quanto menos regulamentado, diminui a taxa de desemprego. Isso realmente é muito importante. Em relação à questão que o Mendonça falou, de redução de valores, que não tem nada a ver com carga tributária, mas tudo bem, essa Câmara, só nesse ano, já devolveu 70 milhões de reais para a Prefeitura no combate à pandemia. Isso aí também vai em conta. Obrigado. Passou 30 muito rápido. 30 segundos, né? Isso aí. Vamos ver se a gente estica, se o prazo ficar curto aí. Na segunda rodada a gente altera. Eu que senti que foi muito rápido. Às vezes compensado aqui do tempo. Tá certo. O próximo a perguntar é o Mendonça, Sargento Mendonça. Sargento Mendonça vai perguntar para o Pablo Figueiredo. 30 segundos para formular sua pergunta, Mendonça. Boa noite, Pablo. Eu gostaria de saber de você, Pablo, se você foi eleito vereador, o que você faria para melhorar a educação infantil do nosso município? Quais as ações que você poderia tomar? 2 minutos, Mendonça. Pablo. Então, é um prazer. A questão da educação, para mim, é uma questão prioritária. Nós, em Belo Horizonte, nós temos as EMEIs. Eu acredito que as EMEIs, primeira coisa, Mendonça, nós sabemos que aquela máxima, né, de que os profissionais da educação eles devem ser valorizados. Que um médico só chega a ser médico porque antes ele teve uma formação, ele teve profissionais que se dedicaram para poder
formarem. O médico, o advogado e cientista social, como é a minha área de atuação. E nesse sentido, nós, primeira coisa, precisamos valorizar os profissionais da educação, as profissionais da educação, além dos professores e professoras, todos aqueles que trabalham ali. É necessário também, né, porque quando a gente fala de educação infantil, que é a pergunta que você me faz, nós estamos falando de um ambiente de socialização das crianças, ou seja, de cidadania, mas nós estamos falando também da possibilidade dos pais poderem tranquilamente trabalharem. Hoje nós temos uma questão que as EMEIs em Belo Horizonte tem a questão que elas não alcançam um horário que é o horário no qual os pais estariam trabalhando. Então, isso é preciso pensar, o horário, assim como a ampliação das vagas. Nossas EMEIs, elas têm uma ótima qualidade, então precisamos, valorizando o salário, também pensar, né, na vaga, que isso quem vai fazer é o executivo, nós precisamos articular. Além disso, Mendonça, eu acredito que é desde criança que nós podemos trabalhar a cidadania. Eu acho fundamental pensar nas nossas escolas, não escola como esses projetos toscos que falam de escola sem partido, que na verdade é escola sem pensamento crítico, alguns no qual não se pode pensar a sociedade. Eu acho importante pensar a cidadania na escola. Obrigado, Pablo. Mendonça, 30 segundos para a réplica. Eu me apresento aqui também, sou policial militar, sou graduado em História e vejo a necessidade de valorização, de cobrança do Executivo, Pablo, do piso nacional dos professores. Uma escola de tempo integral que absorve justamente o que você falou aí. Aquelas pessoas mais carentes que não têm onde deixar o filho e vê aí uma solução para ir para o seu trabalho, né? O número de vagas é óbvio, que a escola é boa, mas precisa de aumentar para o contingente, que é muito grande em Belo Horizonte. Então, o vereador tem essa importância de apresentar caminhos para o executivo, para algo que caiu no gosto da comunidade belo-horizontina, que é importante para nós. 30 segundos está muito rápido. No próximo, nós vamos ver se nós esticamos essa réplica aí, tá? Pablo Figueiredo vai fazer a pergunta agora para o pré-candidato Braulio Lara. 30 segundos, Pablo. Consegue realizar a pergunta. Eu não tenho uma réplica, né, Rômulo? A tréplica não. A tréplica não. Ok. Você já vai realizar a pergunta para o Braulio. Queria perguntar para o candidato Braulio, né? O Braulio, nós notamos que Belo Horizonte ela gasta 20% do PIB, né, com a saúde. Belo Horizonte gasta o equivalente hoje aproximadamente a R$ 519 para cada habitante, Braulio, na cidade com relação com a saúde, né? Que é um número acima da média das grandes cidades brasileiras. No entanto, nós percebemos também agora, nós notamos que ainda há uma demanda por leitos e por melhorias na infraestrutura, na saúde na nossa capital. Eu queria ver com você quais as propostas você tem para a melhoria dessa situação. 2 minutos, Braulio. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Bem, a saúde é sempre um ponto crítico porque ela é um dos deveres do Estado de prover a saúde aos cidadãos, mas o que a gente vê é o seguinte, principalmente agora nesse momento da pandemia, né? Várias questões que sempre foram colocadas como segundo plano, número de leitos, agora de fato viraram o ponto-chave desse contexto que a gente vivencia até então, né? Inclusive o número de leitos sendo utilizado como métrica para decidir se abre ou se não abre a cidade, mas a verdade é que o sistema de saúde é um sistema complexo, ele precisa de ser sempre bem gerido, mas o fato é que hoje a grande parte da população já busca esse tipo de serviço na rede particular, né? Com os convênios de saúde, etc. Então, o que precisa de ser feito é de racionalizar a infraestrutura. Alguns bairros, como é o caso do Buritis, por exemplo, até hoje não tem um posto de saúde. Então, não é capaz sequer de atender o morador e muito menos, na verdade, de atender o trabalhador que está no bairro, que precisa, às vezes, de ter algum tipo de suporte aos serviços médicos e ele tem que recorrer a outros bairros para ter esse tipo de atendimento.
Então, o que é preciso é trazer à luz da racionalidade uma melhor estruturação, distribuição e, obviamente, fazer mais com menos recursos. Falar de saúde com menos recursos é até um problema, que fica parecendo, na verdade, que está fazendo uma espécie de restrição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode ter mais a máquina pública desperdiçando o dinheiro do cidadão. Obrigado pelas conclusões, Bauer. 30 segundos, Pablo. Nós temos um sistema de saúde dos mais avançados no mundo, mas que é preciso que nós possamos dar uma maior qualidade, que façamos a defesa. Isso começa na atenção básica, sobretudo, da saúde. Belo Horizonte, agora, nos últimos meses, investiu mais de 300%, aumentou o número de leitos, e nós sabemos que há uma demora nas filas. Então, acredito que nós precisamos defender o SUS e, claramente, melhorá-lo. Nesse sentido, melhorar a educação básica, junto com as ACS nas casas, e também valorizando esses profissionais e a atenção básica nos... Obrigado, Pablo. Seu tempo terminou. Quem vai fazer a pergunta agora? Braulio Lara, para o Irlan Melo. Bem, Irlan, até tocando no assunto que você enunciou em outra pergunta, com relação ao custo da estrutura legislativa hoje, que é muito alto. A gente sabe que a entrega da Câmara Legislativa poderia ser bem maior, né? E certamente aí buscando alternativas para essa redução de custo. A gente vê muitos parlamentares que não estão nem aí e não respeitam o dinheiro público. Na sua visão, o que como vereador pode ser feito para buscar um enxugamento dessa máquina política da Câmara Municipal? Irlan Melo, 2 minutos. Obrigado, Braulio. Olha, primeiro ponto que eu entendo são os eleitores se conscientizarem. Não é? Não adianta você eleger pessoas sem saber a sua bandeira. Qual é a bandeira dessa pessoa? Qual é a estrutura que ele pretende criar no seu gabinete? Quais serviços ele pretende, com essa estrutura, fornecer ao cidadão? Então, o primeiro ponto é esse, é você escolher bem pessoas que têm compromisso com o erário municipal. Porque se você não tem esse compromisso, então já começa errado. Segundo ponto é a fiscalização. É necessário que, depois de votar, o cidadão acompanhe o parlamentar, saiba o que ele está fazendo, aonde ele está, quais serviços ele está prestando, se ele está valorizando aquele voto que ele recebeu, se aquilo que ele está entregando para a sociedade através do seu mandato, efetivamente está de acordo com aquilo que ele recebeu de estrutura legislativa para desenvolver o seu mandato. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio entre aquilo que o vereador, o parlamentar, necessita para realizar o seu trabalho e a economia que pode ser feita. Lembrando que uma economia que é feita no mandato é devolvida integralmente para o executivo. E o vereador não pode indicar para o executivo para onde vai aquela economia. Ele pode até tentar fazer indicações dentro das leis de diretrizes orçamentárias e do próprio orçamento, mas isso independe do valor que ele economizar. Qualquer um pode fazer isso durante o ano legislativo. Então, o acompanhamento, na minha opinião, é o mais importante, porque, infelizmente, o que a gente vê hoje é que você faz o voto e depois você só vai se lembrar quando tem eleição. Obrigado, Irlan. Braulio, 30 segundos para a réplica. Bem, nós do Partido Novo temos um compromisso muito forte com relação à redução de custos. Então, antes mesmo de chegar no momento da campanha e logo depois da eleição, nós já assinamos um termo de compromisso com o cidadão, com o partido, para trabalhar com, ao invés de 18 assessores, trabalhar com 6 e ter uma redução de custos de 40% do custo do gabinete legislativo. Ou seja, é realmente trazendo a redução de custos para a realidade e assim podendo falar no futuro em redução de impostos e outras coisas. Candidato.
Muito obrigado. Nós fechamos agora o primeiro bloco de pergunta entre os candidatos. Eu vou tomar liberdade para estender o prazo da réplica aqui. O primeiro momento nós colocamos 30 segundos, tá? Aos pré-candidatos. Então, eu vou passar essa réplica para 1 minuto, a partir agora do segundo bloco, para dar tempo das considerações completas. Nós ainda temos bastante tempo e estamos dentro do horário pré-definido. Você que se conectou agora em um dos fóruns participantes, em um dos meios de comunicação que a Associação do Bairro Buritis disponibiliza a você, morador, a você, contribuinte, a você, eleitor. Você está vendo agora assistindo agora o terceiro fórum do Buritis na Política. O tema de hoje é o debate final, né? Nós já tivemos aí outros 7 encontros com os temas saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico, segurança pública, mobilidade urbana e reforma política. Hoje é o famoso pinga-fogo, candidato, pergunta, pré-candidato, pergunta para pré-candidato. E agora, iniciando o segundo bloco, o Braulio Lara vai perguntar para o sargento Mendonça. Braulio, 30 segundos para formular sua pergunta e o Mendonça responde em 2. Sargento Mendonça, você como policial militar, como percebe a atuação da Guarda Municipal no nosso município? O que poderia ser feito para melhorar o desempenho da Guarda Municipal e a relação dela em cuidar do nosso patrimônio? 2 minutos para a resposta, Mendonça. Sargento Mendonça. Braulio, a Guarda Municipal, ela ainda age de forma um pouco tímida, porque tem setores, inclusive do poder público, que segura a Guarda Municipal. E eu convido os ouvintes a acessarem a Lei 13.022 de agosto de 2014, onde fala que nós temos uma polícia municipal dentro da competência dela de atuação. O que a gente precisa fazer é viabilizar essa competência e passar para a Guarda Municipal o que é dela. Retorno ao que eu falei em debates anteriores. O município ainda é visto como uma colônia. Então, a autonomia para a Guarda Municipal precisa de autonomia. E Guarda Municipal não é vigia. Guarda Municipal é polícia municipal. E tal qual deve exercer a função dentro da sua competência. Há vários crimes de menor potencial que devem ser inseridos na responsabilidade da Guarda Municipal, justamente para que outros setores de outras competências possam ter mais oxigenação de atuação de outras forças. Então, eu vejo que a Guarda Municipal precisa de apoio do vereador. A Guarda Municipal precisa que façamos uma nova releitura, porque ela já foi inserida no artigo 144 como força pública municipal. E ela deve atuar no trânsito, tem competência para isso e tem legalidade dentro da Constituição para fazê-lo. Né? E também no combate à criminalidade, tal qual a Guarda Municipal de Cotia de São Paulo, que é uma das maiores guardas de exemplo de atuação no combate à criminalidade. Temos que tirar da cabeça que a Guarda Municipal é vigia e, além de vigiar a cidade, ela tem que combater a criminalidade, né? Dentro da competência dela. Hoje, qualquer cidadão pode fazer um REDS de furto, simples. Braulio, a partir de agora, 1 minuto para a réplica. Eu entendo que a população ela quer a Guarda Municipal dentro dos parques, ela quer a Guarda Municipal dando segurança na escola, ela quer que a Guarda Municipal cumpra esse papel que é tão importante e que é designado a ela e deixar, de fato, as frentes que a Polícia Militar já atua tão bem, assim como a Polícia Civil, né? Mas que a gente chegue num parque e tenha segurança de usar, que a família tenha tranquilidade de levar seus filhos. Enfim, tem que reestruturar isso, porque a Guarda Municipal peca muito no fazer o bem-estar da cidade como um todo. Obrigado, Braulio, pelas suas considerações. Obrigado, Mendonça. Você que se conectou agora está vendo o terceiro fórum do Buritis na Política, o debate final entre os pré-candidatos. Quem vai responder agora, quem vai perguntar agora, Pablo Irlan Melo,
para o Pablo Figueiredo. Irlan, 30 segundos para formular sua pergunta. Em primeiro lugar, assim, foi muito importante a realização desse fórum por parte da Associação do Bairro Buritis. E um dos principais problemas do bairro Buritis é o trânsito. E eu gostaria de perguntar quais são as suas propostas para a mobilidade urbana no Buritis. E aí você pode estender assim, para toda a região oeste. A BH Trans tem realizado bem o seu papel? 2 minutos para a resposta, Pablo. A questão da mobilidade urbana. Ô, Pablo, vamos iniciar novamente. O volume está muito baixo. Às vezes, quem está em casa não vai conseguir escutar. Estou zerando o seu tempo aqui. Você vai iniciar novamente. Tirando o fone para ver se dá certo. Tá melhor? Melhorou. Pode iniciar. 2 minutos. Obrigado pela pergunta, Ilan. A questão da mobilidade urbana continua sendo um gargalo, mas é uma questão integral, né? Quando a gente fala de mobilidade urbana ou de qualquer outra questão na nossa cidade, como política pública, tudo está integrado. Nós temos hoje uma população estimada em Belo Horizonte de mais de 2,5 milhões de habitantes. No entanto, Ilan, o número de veículos na população é de quase o mesmo tanto de habitantes, ou seja, dados de novembro do ano passado, nós tínhamos 2.200.000 veículos na nossa capital. Estima-se que em 2022 nós vamos ter mais veículos do que pessoas. E isso, ou seja, essa é uma questão que nós precisamos cuidar. Não só no Buritis, mas para toda a cidade, né? Entre as capitais, Belo Horizonte ela é a 8ª, pensando no quesito de infraestrutura. Então, quando a gente fala de mobilidade, nós estamos falando também de infraestrutura. Nós estamos falando de serviço prestado na cidade. Por quê? Porque as pessoas se movimentam, porque elas têm que ir para a escola, porque elas têm que ir ao hospital, ou transporte de carga. Isso significa que nós precisamos colocar mais serviços de forma distribuída na capital. Uma das minhas propostas é essa, colocar aqui na nossa região, ter mais atrativos, emprego, de lazer, escolas. Isso é importantíssimo para melhorarmos, inclusive, a mobilidade urbana. Nós precisamos também incentivar o transporte, que é o transporte verde, um transporte mais sustentável aqui na região. Quando a gente pensa no quesito trânsito, no Buritis, o cidadão ele gasta em média de 170% a 210% do tempo que ele gasta no horário livre. Então, nós precisamos pensar outras formas, outros modais de transporte e incentivar outros meios. Irlan, você tem 1 minuto para réplica. Eu concordo com você, Pablo. A gente tem que repensar os modais. Nós temos uma grande oportunidade que essa pandemia trouxe, que foi a questão que a prefeitura teve que adiantar valores para as empresas de ônibus. Nós sabemos que o contrato vai até 2028. Por que não uma integração entre os diversos modais? Outra sugestão que é uma sugestão da Associação do Bairro Buritis, que eu encampo ela, que é o Anel do Buritis. São várias e várias saídas que podem ser utilizadas para se evitar esse gargalo que acontece sempre. Então, assim, a BH Trans precisa de ser uma empresa, parar de ser uma empresa que fica só enxugando gelo e ser uma empresa para pensar soluções, o que a gente não vê na prática. Então, isso é algo que nós podemos fomentar dentro da Câmara Municipal e algo que precisa ser feito com urgência, senão daqui a pouco o Buritis não vai estar com 170%, 200 e tantos por cento, não. Vai estar com 500% de atraso por conta... Obrigado, Irlan. O próximo a responder nesse segundo bloco, a próxima a perguntar nesse segundo bloco é o Sargento Mendonça, ao Braulio Lara. Já vão se preparando aí. Você que se conectou agora nas nossas redes sociais, você está assistindo o terceiro Fórum do Buritis na Política. Nós estamos aí no segundo bloco de perguntas. Aproveitando a deixa, já convido você, internauta, a fazer a pergunta que será respondida, alguma pergunta que será respondida pelos pré-candidatos. Mendonça, 30 segundos para realizar a pergunta ao Braulio Lara. Ô, Braulio,
você eleito vereador, qual seria a sua proposta para efetiva valorização da Guarda Municipal? Bem, Mendonça, a Guarda Municipal é uma instituição importante, inclusive a própria pergunta que te fiz, ela já colocou, de certa forma, uma pitada aí de opinião com relação ao que ela deveria fazer. A questão da valorização, plano de carreira, esses são assuntos complexos. Eu acho que são profissionais que precisam de estar valorizados, até porque a Guarda tem um trabalho que envolve um risco também associado. Então, assim como o policial militar, o policial civil, são corporações que precisam de ter as pessoas bem valorizadas para estarem motivadas e fazerem um bom trabalho. Essa questão de discussão de plano de carreira, a questão salarial, ela envolve uma complexidade maior. Não seria um tópico, basicamente, que eu, como vereador, teria como bandeira inicial de pautar, mas, em caso desses assuntos virem a serem discutidos na Câmara, avaliar, perceber quais são as propostas e encaminhar da melhor forma esse tipo de assunto. O que eu vejo hoje é que a Guarda Municipal, ela, quando foi proposta lá atrás, ela precisava de estar mais presente. E no nosso caso aqui no bairro Buritis, nós temos alguns parques, como o caso do Parque Agil Pio Sobrinho, tem o Parque Bandeirante Silva Ortiz, que em vários momentos nós escutamos relatos de pessoas falando que foram ao parque, que viram situações de vandalismo, que viram situações de pessoas usando substâncias, drogas. Então, isso é que eu acho que a gente precisa de corrigir e fazer funcionar bem. Na nossa regional, a gente tem o Parque Estrelinha, o Parque Estrela d'Alva, o Parque Jacques Cousteau. Então, assim, cada vez mais, o que é importante da instituição Guarda Municipal é criar um plano de ação para entregar para a população um bom serviço e aí sim, automaticamente, esse próprio reconhecimento vai acabar vindo para a categoria. Essa é a minha percepção sobre a Guarda Municipal. Obrigado, Braulio. Mendonça, 1 minuto para a réplica. Pessoal, ainda há uma resistência de aceitar o município como um ente federado de poder de autonomia nesse país. O problema é que a gente espelha lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, onde que o município é o ente federado que tem importância. E aqui no Brasil nós temos esse problema. Do ente federado, município é onde que as coisas acontecem e só vê discurso, mas na prática não tem. Quero, para você que está nos ouvindo, que não leu ainda a Lei Federal 13.022, por favor, leia. Braulio, a Lei 13.22, não sei se você leu. E vereador tem que trabalhar em legislação. Não penso da forma que foi criada. A lei é de 2014, de agosto de 2014, Lei 13.022, traz para o artigo 144 como a Polícia Municipal. Tanto é que não pode mais ter insígnia militares e nem comandantes das forças policiais militares na Guarda Municipal. Isso transformou uma guarda que era de parques, de jardins, uma guarda patrimonial e voltou para a ordem do dia como Polícia Municipal. Obrigado, Sargento Mendonça. Obrigado, Braulio, por essa participação. Você que está se conectando agora com a gente aí, obrigado mais uma vez por deixar a Associação do Bairro Buritis invadir a sua telinha aí com o 3º Fórum do Buritis na Política. Hoje o debate final entre os pré-candidatos, Braulio Lara, Pablo Figueiredo, Sargento Mendonça e Irlan Melo, participando e respondendo as perguntas que cada pré-candidato faz para o outro e aguardando aí as perguntas de casa de você, internauta, que está participando conosco, que nos envie lá através do Facebook. Nós iremos fazer aqui, ao vivo, aqui aos pré-candidatos ao final do 3º bloco. Quem vai responder agora, quem vai perguntar agora é o Pablo Figueiredo para o Irlan Melo. Pablo Figueiredo, 30 segundos para formar a sua pergunta ao Irlan. Nós vemos agora numa sociedade no qual alguns valores, alguns princípios e também alguns desafios se colocam. Dentro da cidade, você já é vereador, percebe algumas questões, mas eu acredito que a questão da sustentabilidade é uma questão que nós precisamos nos debruçar.
Nós precisamos pensar numa cidade com desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, socialmente justo, ambientalmente sustentável, e queria saber quais suas ideias nesse sentido. 2 minutos, Ferran. Obrigado, Pablo, pela pergunta. Bom, realmente, quando nós aprovamos o plano diretor, o atual que está vigente, ele já trouxe esse tipo de pensamento, né? Um pensamento em relação às centralidades, um pensamento mais voltado em relação à questão de sustentabilidade e do meio ambiente, colocando em voga mais o ser humano do que a questão econômica, mas sem, claro, abrir mão também da questão econômica. Isso é algo muito importante. A educação também, para a sustentabilidade, ela precisa começar desde o início na escola, né? A gente não vê, por exemplo, e isso é algo que eu verifico que é necessário, que a gente tenha, por exemplo, matérias mais voltadas em relação a outros temas, que não aqueles temas normais que são de português, matemática. Por que não falar de sustentabilidade para as crianças? Por que não começar a introduzir esse tipo de temática desde os primeiros momentos na educação básica, na educação infantil? Então, isso é algo que isso pode ser trabalhado. Lembrando que o vereador ele não tem poder para alterar, por exemplo, a grade, mas ele pode trabalhar na questão do contraturno. Então, por exemplo, nós aprovamos recentemente uma modificação para que na escola, no contraturno, tenha-se aulas de noções de direito, algo que era impensável até então. Então, assim, é uma preocupação que nós podemos ter. Nós tivemos alguns projetos voltados para a área da sustentabilidade, do meio ambiente, o próprio trabalho que nós fizemos em relação à questão do rompimento lá de Brumadinho, afetando nossa distribuição de água aqui, e eu fui o relator disso, também foi algo que para a sustentabilidade, então isso tudo precisa ser levado em conta. Obrigado. Pablo, 1 minuto para a réplica. É urgente que nós possamos nos debruçar sobre essa questão, e ela passa por trazer essa discussão nas escolas, mas trazer essa discussão em todos os setores. Nós, da Rede Sustentabilidade, nós não vemos a sustentabilidade apenas fechada numa caixa, ela é justamente integral. Marina Silva, a rede coloca a sustentabilidade em 7 níveis. Nós, quando falamos de sustentabilidade, a gente fala de sustentabilidade ambiental, social, econômica, política e outras mais. Nesse sentido, eu, como vereador, quero trazer para Belo Horizonte, ampliar a coleta seletiva, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental. Aqui na nossa região, no Buritis, no Palmeiras, nós precisamos ampliar esse serviço, os resíduos sólidos, pensar uma energia mais sustentável, energia renovável. Nós podemos fazer isso. Mas sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de justiça social. Porque aqui na Tereza Cristina, nós vemos que quando há um problema que é as chuvas, aumenta a densidade, quem sofre primeiro são os mais pobres. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de meio ambiente, mas nós estamos falando também de justiça social. Obrigado, Pablo. Seu tempo terminou. Nós vamos partir agora para a terceira rodada de perguntas, para o terceiro bloco. Você que se conectou agora com a Associação do Bairro Buritis, conectou aí no Facebook da BB ou em algum outro link disponibilizado pela associação, pelos vários meios de comunicação do bairro e dos pré-candidatos que estão aí na telinha. Fique à vontade para enviar perguntas para eles através do Facebook da Associação do Bairro Buritis, que ao final do terceiro bloco nós iremos repeti-las aos pré-candidatos para que cada um faça a sua ponderação. Eu desde já agradeço mais uma vez a presença dos 4 que se inscreveram lá no mês de outubro e até o dia 4 de novembro, né, para participar desse fórum. De antemão, a Associação do Bairro Buritis deixa aí suas considerações àqueles pré-candidatos que estão de olho nos assuntos que envolvem a nossa, não só o bairro Buritis, mas toda, em especial, a região oeste. Tá? De antemão, nós deixamos aí o nosso agradecimento
por cada um de vocês 4 que disponibilizou um tempinho aí para participar da gente, tirar as dúvidas no decorrer desse ano aí, sobre o que cada um tem sobre os pontos de vista pela associação enunciada aí, pelos temas elencados aí. Então, de antemão, fica nosso agradecimento aí. Iniciando agora o terceiro bloco, o Pablo Figueiredo vai fazer a sua pergunta para o Sargento Mendonça. Podem ficar postos aí. Pablo, 30 segundos aí para a sua pergunta ao Sargento Mendonça. Sargento Mendonça, nós, segundo o senhor, nós temos aqui na cidade uma deficiência hoje na formação, pensando ainda a educação, formação das crianças, dos jovens. Eleito, quais são as suas propostas para a resolução desses problemas? Ô, Paulo, em relação à educação, nós temos que ter muito cuidado, porque tem certos pilares que são decisivos para as famílias. Primeiro, a educação de tempo integral. É o que nós devemos apostar, lutar, buscar recursos para que isso aconteça. Eu tenho exemplo da Escola Tiradentes, onde tem grande investimento e a qualidade é apontada no final. Aos um mês, no caso de Belo Horizonte, é onde os vereadores têm que correr atrás de investimento da melhoria do espaço físico e juntamente com a melhoria do piso nacional dos professores, que tem que trabalhar de forma motivada para que as famílias, que vai refletir nas famílias que mais precisam dessa ajuda, aquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas, que têm aonde deixar os seus filhos irem trabalhar com segurança. Então, nós temos aqui de aumentar as vagas. Então, Pablo, é um trabalho que tem que ter um conjunto. A gente fala lá do executivo, mas para que o vereador? É para dar o suporte mesmo. É para propor, para apontar caminhos, para trazer, facilitar nas dificuldades. Então, nesse entendimento, então a gente tem que valorizar o profissional da educação, a gente tem que melhorar o piso, propor que pague o piso nacional dos professores e a infraestrutura, que já é boa e tem que cada vez melhorar, que as pessoas, as famílias, ficarem tranquilas para ir para o trabalho e o resultado é a médio e longo prazo. É aí que nós vamos colher esse resultado. Então, a proposta é essa, é legislar ouvindo a população, esse clamor que as pessoas, a gente na rua, às vezes as pessoas indagam a gente de mais vagas, a gente sabe que os recursos são parcos, mas o vereador é justamente esse que tem que fazer essa ponte, propor, ir até o Congresso Nacional, que o vereador tem capacidade para isso, junto com o prefeito, para propor mais investimento nessa área. Terminou, Sargento. Pablo, 1 minuto para a Mendonça, nós temos aqui um problema. Primeiro que Belo Horizonte ela está na média e acima da média no IDEB, né? Sobretudo nos anos iniciais. E a cidade ela é responsável pelo ensino fundamental, nós sabemos disso. Depois piora no ensino médio. Mas eu queria aproveitar aqui para dizer que da necessidade da defesa de uma educação pública, universal e de qualidade em todos os níveis. Mas, no que tange ao vereador, é lutar por uma educação básica, integral e inclusiva, formadora de cidadãos comprometidos com uma vida social solidária, sustentável. Nesse sentido, eu pude contribuir aqui com o APCA, que é o Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente, quando trabalhando com o orçamento participativo, pude indicar aqui as escolas Messetaí de Vidigal, cada uma recebendo R$20 mil. Para quê? Para que as crianças possam deliberar e escolher o que elas vão fazer na escola. Esse é um projeto que eu acho que deve ser ampliado para toda Belo Horizonte, porque nós estamos falando de cidadania. Olha como a escola pode ter a oportunidade de criar cidadãos. Obrigado, Pablo, pelas suas considerações. Obrigado, Sargento Mendonça. Quem fará a pergunta agora é o Braulio Lara ao Pablo Figueiredo, aqui nessa terceira rodada do terceiro Fórum do Buritis da Política, com hoje o debate final entre os pré-candidatos. Braulio, 30 segundos para formular sua pergunta. Paulo,
trabalho, perspectiva de renda, né? São situações aí que afligem os jovens, né? E, na verdade, é uma situação aí que já perdura aí por muitos anos, talvez 30 anos. Você é um jovem e, se você for eleito, for para a Câmara de Vereadores, como você poderá contribuir para fomentar essa questão da criação do emprego e da renda em BH? 2 minutos, Pablo. Olha, obrigado por a pergunta, porque é uma também das prioridades. Belo Horizonte, ela já foi polo da moda, ela já foi polo de vários setores e perdeu oportunidade. Hoje, Belo Horizonte é aí uma cidade de referência no sentido de startup, tem um grande ecossistema de startups e a gente não pode perder essa oportunidade. Nós perdemos jovens para outras cidades porque Belo Horizonte não consegue absorver esse público. Belo Horizonte, e hoje não há, Braulio, quem faz esse diálogo na Câmara Municipal, aquele que faz, ele não dialoga, não escuta os setores. A única pessoa que fala sobre isso. Então, eu acho que nós precisamos nos debruçar e promover a economia criativa. Essa é a minha proposta. Economia criativa e economia solidária, que é pensar, valorizar o mercado que é da gastronomia cultural, a pesquisa. Nós temos aqui em Belo Horizonte esse sistema de startups, que é a São Pedro Vale, um grande apreço pela economia criativa, né? O Circuito da Liberdade, são filarmônicas, são exemplos de como que nós podemos incentivar a juventude, fazer a empregabilidade, melhorar a economia, também pelo setor da biotecnologia. Por exemplo, nós temos a FUNED Fiocruz, nós precisamos incentivar, Braulio, esses setores. Eu quero muito poder fazer esse diálogo com as juventudes, com os setores da economia criativa, para poder incentivar, para poder fazer crescer a produção de conhecimento, como nós temos no UFMG. Nós precisamos aproveitar isso, pensando também, quem sabe, as empresas júniores, a PUC, nós temos o Cefet, pesquisa e desenvolvimento, com o Google. E, então, nós precisamos de uma PBH como incentivadora da economia solidária. E, como vereador, nós sabemos que podemos fazer essa articulação. Eu quero muito fazer essa articulação junto com a prefeitura e poder ouvir essas juventudes, poder incentivar. Claro que o comércio aqui também da região, em toda a cidade, mas, sobretudo, a economia criativa. Obrigado, Pablo. Braulio, 1 minuto para a réplica. Seu microfone está fechado, Braulio. Tá certo agora. A questão do emprego e da renda, ela passa por 2 pilares. Primeiro, a educação, porque a gente precisa de ter nossos jovens preparados, bem formados, para quando chegarem ao mercado de trabalho, não ficarem, na verdade, tendo tantos obstáculos para entrar realmente na cadeia produtiva. Isso é fundamental. E o segundo ponto, que nós precisamos realmente trazer Belo Horizonte para essa perspectiva, que é uma cidade que fomenta o empreendedorismo, que desburocratiza, que tira, de fato, o fardo que é de cima do ombro de cada empresário, de cada comerciante, que está querendo produzir, mas ele enxerga no Estado apenas problemas, empecilhos, e não aquele Estado que impulsiona o desenvolvimento. Então, essa perspectiva é que a gente precisa buscar regulamentação, desburocratização, simplificar o caminho do empreendedor, porque é o empreendedor que gera negócios, não é o Estado que gera o emprego diretamente. Obrigado, Braulio, pelas suas considerações. Obrigado você de casa que está participando do 3º Fórum do Buritis na Política, aí enviando suas perguntas, assistindo a gente, dando a oportunidade dos pré-candidatos exporem suas ideias aí sobre os diversos temas por eles abordados hoje. Agradeço aí mais uma vez a participação você de casa e dos pré-candidatos. Quem vai fazer a pergunta agora é o Irlan Melo para o Braulio Lara. 30 segundos, Irlan, para formular sua pergunta. Ô, Braulio, você já até começou a responder um pouco sobre isso, eu quero te dar até a oportunidade para continuar falando. Porque, por exemplo, o ensino básico, fundamental, no Brasil, é de péssima qualidade. Essa é a verdade. Por que eu digo isso? Porque existem
abismo entre o ensino público e o ensino particular. Se não existisse esse abismo, nós estaríamos dizendo que o ensino público seria melhor, apesar dos altos investimentos que são feitos em relação ao ensino público. Uma vez eleito vereador, qual é a sua posição, qual é a sua proposta para a educação e para diminuir esse abismo que existe entre o público e o particular? 2 minutos, Braulio. Obrigado pela pergunta, até porque, como professor universitário, educação é uma coisa que me toca muito. E durante o meu período de formação, eu passei logo no ensino no primário ali, em escola particular, e logo em seguida, na antiga 5ª série, eu fui estudar no Colégio Marconi, escola pública, e depois, mais tarde, na escola técnica, no Cefet, para fazer um curso de eletromecânica. E eu vi 2 situações que me incomodavam muito, que é o quê? A falta de atenção do poder público com o funcionamento efetivo da escola. Então, a gente está falando, por exemplo, da ampliação do regime de tempo integral. Eu sou 100% favorável a isso. Agora, quais são os 2 problemas, né? Não adianta você ter o ensino integral e não ter o corpo docente, não ter o professor, você ter escolas que não conseguem alocar os recursos rapidamente, pouco poder de administração, às vezes, na própria mão dos diretores. Então, enfim, a gente cria uma máquina complexa que não consegue se adaptar rápido, sabendo que Belo Horizonte tem muitos cenários diferentes, regiões mais pobres, regiões melhores, escolas piores, ou seja, a gente precisa de colocar métricas de performance e, com essas métricas, fazer uma gestão eficiente para melhorar o nível de todos. A gente, infelizmente, se depara com crianças e com adolescentes que mal sabem somar e subtrair, multiplicar e dividir, ou fazer um texto. Então, assim, é uma bola de neve, é um problemaço que vai se acumulando ao longo do tempo. E aí, no final das contas, é o seguinte: o que a atuação parlamentar pode ajudar nisso? É de pautar isso. A educação precisa de ser prioridade da cidade, ela precisa de ser prioridade das famílias, ela precisa de ser prioridade dos pais. Essa questão da pandemia, inclusive, por exemplo, mostrou muito isso, o valor que o professor tem e que muitos pais não sabiam. Senhor da Pinta, Braulio. Irlan, 1 minuto para a réplica. É isso aí, Braulio. Eu comungo com as suas opiniões. Eu também tive a parte da minha formação, a maioria na escola pública. Eu estudei na Escola Estadual de 1º e 2º grau Maria Belmira Trindade. Eu estudei na Escola Ordem e Progresso. Então, eu sei o que é isso. Realmente, não adianta simplesmente falar em valorização do professor sem também ter uma contrapartida em relação à questão da performance. Precisa realmente ter isso. E, por outro lado, nós tivemos a PPP da Educação em Belo Horizonte, que foi uma revolução. Nós temos hoje estruturas, as EMEIs hoje, são dignas das escolas particulares. Mas essa performance não é cobrada em relação aos professores, que inclusive está na mão de um grupo político há anos, um grupo de extrema esquerda que domina a educação em Belo Horizonte. Então, essa discussão realmente precisa ser feita, é necessária para que a gente acabe com esse abismo, ou pelo menos tente minimizar, porque senão nós vamos continuar com essa diferença gritante entre escola pública e escola privada. Obrigado, Irlan, em cima da Pinta. Você que está nos assistindo aí agora, está participando do 3º Fórum do Buritis na Política, com o tema livre hoje, candidato pergunta para cada pré-candidato, pergunta para cada pré-candidato. Você que esteve conosco até agora, já nós vamos começar a replicar aos pré-candidatos as perguntas dos internautas. E vamos fechar agora o 3º bloco com o Sargento Mendonça fazendo a pergunta para o Irlan Melo. Sargento Mendonça, 30 segundos para formar a pergunta. Irlan Melo, você é vereador nessa legislatura e deve saber a dificuldade das mães e dos pais colocarem os filhos nas escolas para ir trabalhar. Por que o senhor ficou 4 anos como vereador e não propôs resolver o problema das EMEIs e em relação ao tempo integral e o piso nacional dos professores? Obrigado pela pergunta, Mendonça. É uma pergunta excelente, até porque demonstra que você realmente não acompanhou o nosso mandato, né? O nosso mandato é um mandato que participou muito da educação. Eu visitei todas
todas as EMEIs da Oeste, todas. Fizemos um trabalho maravilhoso ali para fazer com que as EMEIs pudessem ter a estrutura que, infelizmente, elas não tinham. Posso te dar um exemplo da EMEI Cinquentenário, que não tinha, por exemplo, uma área uma área coberta para que as crianças pudessem ter o seu espaço de lazer durante o sol. Posso te falar também de outras EMEIs onde não tinha, por exemplo, uma guarita em relação para que o guarda que estava ali, pelo menos, ficasse se protegendo também. Muitas reclamações em relação aos professores de falta de diálogo com a Secretaria de Educação, e aí nós tivemos várias e várias reuniões com a secretária, a doutora Ângela Dalben, com a Natália, que é a subsecretária, discutindo essas questões. Agora, falar em valorização dos professores, no momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, onde os pais estão simplesmente com os filhos em casa, no poder público, e não tem uma atividade sequer, então realmente fica difícil, né? Enquanto a escola privada, enquanto a escola estadual, que é uma estrutura totalmente sucateada, os alunos estão tendo, da forma que é possível, estão tendo algum tipo de aula. Mas na escola municipal não. Então, falar de valorização no momento onde que eles poderiam falar, realmente nós somos necessários, realmente nós estamos aqui nesse momento fazendo a nossa parte, ou seja, estamos dando matéria, estamos fazendo algo para que os pais tenham suporte em casa. Não, está todo mundo caladinho, recebendo seu salário normalmente, e nós não temos nada, absolutamente, em relação aos alunos. E isso realmente fica difícil. Agradeço pelas suas conclusões. Sargento Mendonça, 1 minuto para a réplica. Olha, eu sou graduado em História, eu não consigo pensar em educação sem valorização, infraestrutura e investimento. Isso é papel, sim, do vereador, procurar recursos, meios. Eu não consigo pensar em educação sem uma valorização dos profissionais que atuam. Eu vivi isso em 1997, onde que houve uma valorização do policial, que eu também sou policial, e vi a diferença que isso faz, inclusive na qualidade. A gente valoriza e cobra mais, é o que aconteceu com a gente. Isso aí, realmente, nós precisamos valorizar os professores em relação a uma lei ao piso salarial, né? Propor tempo integral, isso também custa recurso, mas tem que ir em Brasília buscá-lo, tem que propor. Eu estou falando de proposta escrita, né? E o número de vagas, que é o clamor da população hoje. É boa? É. Por quê? Porque os professores são de excelência, sim. A estrutura é boa. Obrigado pelas suas considerações também. Encerramos agora os 3 blocos, onde cada pré-candidato pergunta a cada pré-candidato. Eu agradeço mais uma vez em nome da Associação do Bairro Buritis, Pablo Figueiredo, Irlan Melo, Sargento Mendonça, Braulio Lara, por se disponibilizarem, tá, a participar do 3º Fórum do Buritis na Política. Volto a frisar mais uma vez, o intuito do fórum foi convidar as pessoas que participam de toda forma, por meios comunitários, ativamente, diretamente, indiretamente, todas as pessoas que fazem alguma coisa pela região oeste, tá? E quem estava atento, quem fica antenado com as coisas do Buritis, está aí para você de casa ver, né? Todos eles se inscreveram no devido prazo, todos eles cumpriram os pré-requisitos para participar desse fórum, então todos eles ficaram aptos a participar dos 8 encontros, né, 9 com a apresentação de cada, desse 3º Fórum do Buritis na Política. Tá? O intuito da Associação do Bairro Buritis, tá? Não é só promover as pessoas que estão antenadas aqui com as coisas do bairro, como eu falei, pela Regional Oeste e toda Belo Horizonte, né? Porque o vereador não trabalha especificadamente para um bairro só, né? Ele trabalha pela cidade de Belo Horizonte, ele tem que ficar antenado com as coisas que envolvem a cidade de Belo Horizonte. Mas, especificadamente, esse fórum é voltado para a nossa região, né? Para o bairro Buritis, adjacência, e a Regional Oeste, como vários de vocês aqui participam de conselhos comunitários, atuam, né? Então, o intuito da associação é não pegar
aqueles gaiatos que aparecem aqui aos 49 minutos do segundo tempo, falando que vai resolver todos os problemas da região, todos os problemas do Buritis, do Palmeiras, do Betânia, do Avaí, do Nova Sintra, do Camargos, e aí por aí vai. Né, que a gente sabe, aos 49 chega todo mundo aqui com um livrinho de proposta, está aqui, vamos resolver, vamos andar junto. A associação, nesses 24 anos de existência e plena atividade aqui no bairro Buritis, passava por isso, né? Então, desde 2016, a ideia do fórum foi justamente essa, apresentar para você, eleitor, para você morador, para você que participa e fica preocupado com as coisas do bairro, tá? A participar diretamente com a gente e ver aqueles que se importam mesmo com a nossa região. Tá? Mais uma vez, o nosso muito obrigado a você de casa. E agora nós vamos partir aqui para as perguntas dos nossos internautas. O primeiro a fazer uma pergunta é um velho conhecido nosso, ativista aí da Associação do Bairro Buritis, participante de vários conselhos comunitários, ex-presidente Paulo Gomide. A pergunta do Paulo Gomide é o seguinte: como acompanhar de forma eficiente a saúde física e mental da população de rua? Vamos seguir a ordem cronológica aqui, do A, que o primeiro a responder sou Irlan Melo. Irlan Melo, pergunta do Paulo Gomide: como acompanhar de forma eficiente a saúde física e mental da população de rua? 2 minutos. Bom, a primeira situação é que existe uma liberdade que não pode ser retirada do morador de rua de querer estar ali. Né? Então, eu não acredito numa política compulsória, onde você obriga ao morador de rua se tratar. É uma questão de vontade, então ele precisa querer. Agora, claro, se ele está ali por livre e espontânea vontade, não está praticando nenhum crime, o Estado também não tem como intervir se ele não quer. Agora, o papel do assistente social é justamente esse, de estar junto, de fazer um trabalho de convencimento, porque existem vários e vários projetos da prefeitura para a reinserção desta pessoa em situação de rua e para a sociedade. Então, é necessário que ele queira e, a partir daí, comece o trabalho. Um trabalho que é feito muito bem pelo CRAS. O CRAS tem feito esse trabalho para aqueles que querem. O que nós precisamos é aumentar as possibilidades. Né? Eu estive em São Paulo e vi um projeto lá onde o morador de rua que queria sair dessa condição, ele conseguiu um emprego de 3 meses, que é o prazo máximo de experiência pela CLT, numa empresa parceira da prefeitura, e quem pagava o salário, parte do salário, era a prefeitura. Eu achei algo muito interessante para a pessoa poder voltar a ter dignidade, para ela poder voltar a ter cidadania. Então, esse trabalho precisa ser aumentado. Agora, a questão econômica, quanto mais nós tivermos com a degradação econômica, mais nós teremos também pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas. Então, isso tudo é um contexto muito complexo e amplo que precisa ser discutido. E eu quero dizer, eu não vi essa discussão nem pelo Legislativo, nem pelo Executivo nessa legislatura. E parabenizo o Paulo por trazer esse tema tão importante para a nossa sociedade. São os invisíveis, né? Que não deveriam ser, mas que estão invisíveis para muitos seres humanos, e eles também são seres humanos. Obrigado, Irlan. Vamos repetir a pergunta do Paulo Gomide para o Sargento Mendonça. Sargento Mendonça, os invisíveis, né? Pergunta do morador Paulo Gomide: como acompanhar de forma eficiente a saúde física e mental da população de rua? 2 minutos, Mendonça. Paulo Gomide, ótima pergunta. Para muitas pessoas são invisíveis. Para quando eu estava de plantão, eu pegava meu serviço às 10 horas, às 22 horas, e percebia o quanto de pessoas na condição de morador de rua existia na região do Buritis, aqui nessa região oeste, para mim era totalmente visível.
e não tem uma fórmula única para fazer esse tratamento. Porque ao abordar, quando eu estava no serviço, uma pessoa dessa, essas pessoas, eu via a diversidade de problemas. Uns era a droga que levou ele para a rua, outros eram as divergências familiares, né? Então, a primeira coisa, tem que ter uma política pública para identificar qual que é o problema, o que levou essa pessoa, né? Então, a gente tem que caçar modos de reinserção dessas pessoas para a sociedade. Nós temos sim que ter abrigos, porque se realmente a economia não vai bem, os moradores de rua, as pessoas em condições de rua, é lógico que vão aumentar, né? E nós temos que caçar meios para tratar essas patologias, tratar o problema, né? E criar cada vez mais cursos de captação. E uma coisa importantíssima, que às vezes você enxerga só a pessoa, mas redescobrir habilidades dessa pessoa. Tem que ter sensibilidade. Você tem que olhar, né? Entender por que a pessoa está nessa situação, né? Então, de forma prática, eu convivo com isso em todas as madrugadas dos meus plantões. Abordando, conversando, indagando, né? Muitas das vezes pode ter no meio marginais, mas o que eu tenho de prática são pessoas que se envolveram em drogas, sim, e precisam de apoio. São pessoas que muitas das vezes estão com divergência familiar, como eu disse aqui, que talvez é conciliação. Obrigado, Mendonça, Sargento Mendonça, pelas suas considerações. O próximo a responder agora, Pablo Figueiredo, a pergunta do internauta Paulo Gomide. Como acompanhar de forma eficiente a saúde física e mental da população de rua? Pablo, 2 minutos. Uma pergunta, Paulo. É importante nós olharmos para toda a população. A população não é só aquela que está ao redor, no nosso bairro, mas tem um sociólogo que é o Zímel. Eu vim das ciências sociais, sou sociólogo, né, cientista político, e o Zímel ele falava que nós nos tornamos indivíduos blasé, isso significa indiferentes, justamente por assim, ser tão corriqueiro que a gente já passa a não perceber. O poder público não pode deixar de perceber, assim como quem se propõe à vida pública não pode não perceber que nos últimos anos aumentou muito a população em situação de rua. Como foi falado aqui, hoje o CRAS faz um serviço, nós temos algumas casas de assistência, de abrigo, não só da prefeitura, outros. Alguém aí já viu nos grupos que quando faz um frio abaixo de 7 graus, de 12 graus, acione lá a prefeitura. Mas, claro, quando a gente pensa em poder público, na política pública, existe a política pública de assistência, que é necessária, não é assistencialismo, porque é algo emergencial. Com isso, hoje é emergente cuidar, por exemplo, no caso assim, de fome, no caso de frio, mas também de saúde mental. E também a promoção. Como promoção, é preciso ouvir, é preciso uma equipe que possa ir à rua, uma rede formal com psicólogos, para poder entender os casos. Eu, como sabem que eu participo, sou membro da comunidade missionária de Vilareja, no Betânia, nós sempre fomos poder prestar assistência, ouvir essa população. As pessoas não estão ali porque, assim, não tem como falar que é só um caso, né? São N fatores. Mas é necessário que o poder público possa ouvi-los, que o poder público ouvindo, possam cuidar da questão que é emergencial, que no caso é a fome, o frio, e a questão de saúde mental, mas promover essa população, dar trabalho e educação. Obrigado, Pablo. Quem vai responder agora a pergunta do internauta, o quarto pré-candidato, nessa rodada de pergunta dos internautas, é o Braulio Lara. Braulio Lara, um internauta conhecido nosso, o senhor Paulo Gomide, pergunta como acompanhar de forma eficiente a saúde física e mental da população de rua. 2 minutos. Seu microfone está fechado, Braulio. Perdão. Beleza. Essa situação dos moradores de rua envolve uma série de complexidades, né? Hoje, conforme inclusive foi falado,
você tem diversos tipos de origens possíveis, situações que levam as pessoas a irem para as ruas. Um dos problemas, de fato, é a questão econômica, que também acaba potencializando mais ainda esse cenário. Mas a gente tem os abrigos municipais hoje já estão lotados, então, se você for pensar em assistência social, é necessário replanejar e verificar qual que é essa capacidade. Mas o que eu enxergo como sendo o principal ponto é criar uma forma de abordar essas pessoas para criar uma condução rápida. Condução rápida, que eu quero dizer é o seguinte, é tentar resolver o problema rapidamente. Uma pessoa saiu lá da Bahia, pegou um ônibus na rodoviária e veio parar aqui em Belo Horizonte. Quanto tempo que a gente gasta para saber de onde ele veio, o que está acontecendo e, às vezes, reconduzi-lo de volta à origem? Então, eu sinto que a falta de um trabalho efetivo acumula muito problema. Então, é o seguinte, uma solução possível seria que os centros de saúde, que são espalhados por Belo Horizonte inteiro, tivesse uma forma, por exemplo, de ter talvez um banho público, onde essa pessoa chegasse ali, tomasse um banho, já fosse feita a triagem, ela tivesse o acompanhamento médico, se necessário fosse. Enfim, a gente tinha que criar uma forma para que essa área de assistência social conseguisse diligenciar rapidamente para diminuir o número desses indivíduos nas ruas. É lógico que eu estou falando aqui de uma das ideias, mas tem várias vertentes. O ponto-chave é que Belo Horizonte não pode conviver com a população de rua desenfreada e desorganizada, igual tem acontecido recentemente. É a minha visão de vários. A gente precisa de ação. Obrigado pelas suas considerações. Tem que ser levada em consideração a opinião dos quatro, né? E o tema é oportuno, a pergunta do Paulo é oportuna pelo seguinte: eu nunca vi tanta gente na rua igual agora com essa bagunça da pandemia. Belo Horizonte cresceu de forma muito desordenada, a ocupação dos passeios, dos bairros, até aqui no Buritis, que, como já foi mencionado aí também pelo Ilan, o CRAS atua aqui diretamente, a Associação do Bairro Buritis tem um contato diretamente com a Regional Oeste, tem uma psicóloga que faz a região, então a gente faz o comunicado, aquela pessoa, a psicóloga vem, faz o atendimento, conversa, vê se a pessoa está precisando de alguma coisa e faz o devido encaminhamento, né, para tentar tirar essa pessoa da rua. E eu falar com vocês, eu nunca vi Belo Horizonte virar uma terra sem lei nesse ponto. Tá? Foi uma coisa assim, absurda nesses últimos 6 meses aí, com a pandemia. Todo lugar que você vai tem gente, tem barraca, onde não tinha tem, e assim, através disso a gente sabe que tem muita gente que é trabalhadora, foi devido à falta de oportunidade, mas a gente sabe que tem muito aproveitador, né? No início da pandemia nós vimos aí pessoas que montaram barraca na porta dos comércios e usavam o tempo para ali a suposta moradia de rua para arrombar o comércio e assaltar a loja do comerciante. Então, temos que ficar de olho nisso aí e vai ser uma coisa para a próxima legislatura aí de vocês, ó. Já coloca aí na cadernetinha aí de um dos pontos principais que vai ter que ser abordado aí de forma urgente, tanto a parte humanitária quanto a parte de segurança, porque isso aí não pode continuar, né? Dando andamento aí à pergunta dos internautas, aqui do terceiro fórum do Buritis na Política, vou replicar agora uma pergunta da Carla Magna, a Carla que é uma fã de carteirinha do Fórum do Buritis na Política, né, Carla? Sempre acompanhando aí as transmissões da associação, sempre acompanhando os podcasts nossos e participando aí ativamente da vida em geral do Palmeiras, Buritis e região aí também. A pergunta da Carla é o seguinte: se vocês têm alguma proposta para a conscientização do meio ambiente fora dos parques municipais de Belo Horizonte. Nós vamos iniciar agora com o Braulio Lara respondendo. Braulio, 2 minutos. Pergunta da Carla Magna. Você tem alguma proposta para o meio ambiente fora dos parques? 3 minutos. 2 minutos. Obrigado, Carla, pela pergunta. Eu vejo que a pauta de meio ambiente ela é muito importante e ela tem que estar, obviamente, integrada com o escopo, inclusive, do que é previsto na legislação e o próprio plano diretor atual
já previu algumas situações que agora têm que ser implantadas na prática. O bairro Buritis tem parques, né? Como todos já sabem, o Parque Agilpio Sobrinho é o segundo maior parque de Belo Horizonte, e outras áreas verdes que existem no bairro precisam de ser, de certa forma, cuidadas, e em alguns casos, esse cuidar é justamente o quê? Desenvolver uma conexão melhor ou maior com a própria comunidade. O Córrego do Cercadinho é outro nicho muito importante que eu acho que conjuga várias situações de preservação do meio ambiente dentro do nosso contexto. Ele é um córrego importante na questão de abastecimento. Aliás, nos primórdios da capital, ele era utilizado como abastecimento de água potável. Ele é um dos poucos córregos que ainda correm seu curso natural. Então, o Cercadinho poderia ser, de fato, um projeto realmente consistente, efetivo, da formação dos parques lineares, que a gente não tem ainda, ou seja, se todo o leito do Cercadinho fosse revitalizado, transformado em parque, permitindo que a população pudesse utilizá-lo, aumentando a percepção de qualidade de vida, seria sensacional. E, além disso, toda essa parte de manejo entra nas questões básicas, como, por exemplo, saneamento. Até recentemente, havia esgoto caindo no córrego do Cercadinho que saía da própria planta da BH Trans, ou seja, um absurdo. A gente fala muito de algumas situações, mas dentro do nosso próprio nicho, a gente vê ainda erros tão basais para falar, por exemplo, a despoluição do córrego do Cercadinho. É criar realmente diálogo nessa área, pautar e executar. Obrigado, Braulio, pelas suas considerações. O próximo a responder a pergunta da Carla Magna vai ser Irlan Melo. Irlan Melo, pergunta da Carla Magna, nossa internauta. Você teria alguma proposta para o meio ambiente fora dos parques municipais? 2 minutos. Obrigado a Carla pela pergunta. Bom, os parques municipais, realmente, eles têm um tratamento, já estão tendo um tratamento pela prefeitura, através da Fundação de Parques e Jardins, que eu considero que não é o ideal, mas é o que está sendo feito agora. Entretanto, o que a gente precisa é fazer com que, não sei se vocês estão ouvindo aí os cachorros latindo aqui, mas tá pesado aqui. Mas assim, o que a gente precisa? A gente precisa de mais conscientização do meio que nós vivemos, conscientização das pessoas. O que, como vereador, eu vejo muito pedido de supressão de árvore. As pessoas não querem conviver com o verde. As pessoas não querem conviver com o meio ambiente. Na primeira oportunidade, cimenta tudo. Isso está muito errado, né? A gente precisa conviver, sim, com o meio ambiente, com o verde. A gente precisa de desenvolver políticas públicas voltadas para o meio ambiente e tratar isso de uma forma mais eficaz. Eu me lembro muito bem que, em certos momentos, queria colocar, por exemplo, uma antena praticamente na mão do Cristo. Quer dizer, e a Secretaria do Meio Ambiente já tinha aprovado. Então, assim, se não fosse a intervenção da comunidade ali do Milionários, daquela região, se não fosse a nossa intervenção ali, hoje o Cristo praticamente teria um cetro do seu lado, que seria uma antena de telefonia celular. Então, é necessário, sim, políticas mais efetivas e cobrança, né? Acho que a gente tem que cobrar mais. Por isso que eu falo que é tão necessário que acompanhar o vereador, acompanhar o parlamentar, que as propostas realmente sejam implementadas, que haja uma cobrança em relação àquilo que a população que o elegeu pediu para que ele fizesse. E mesmo assim, cobrar dos outros também, porque eles estão ali para... Obrigado pelas suas considerações. Quem vai responder agora a pergunta da Carla Magna? Sargento Mendonça. Sargento Mendonça, em um eventual mandato seu, você teria alguma proposta para o nosso meio ambiente fora dos parques municipais? Sim. É o que a gente já vem lutando aqui com a comunidade. Um problema que nós temos aqui é a falta de saneamento. E essa falta de saneamento, a culpa é do poder público.
A culpa não é do cidadão que vai lá e coloca o cimento, não. Né? Muitas das vezes, a ocupação irregular do solo. Nós temos aqui 2 exemplos, que é o Cercadinho e o Ponte Queimada. 2 córregos que as pessoas querem, sim, participar, só que o poder público está totalmente ausente. Então, uma das propostas aqui é chamar a população para que ela também participe, né, da criação de um exemplo muito bom que nós tivemos aqui, que é a criação de jardins. As pessoas não querem lixo, não querem esgoto dentro do córrego. Né? Então, qual que é a forma de ajudar o meio ambiente na minha região? Cobrar saneamento, cobrar o que está na Constituição. O que mais denigre o meio ambiente aqui é a falta de saneamento. Né? Tem um córrego muito bom, um córrego onde as pessoas poderiam estar vendo até peixe nadar, e aí, por despejo de detritos, o meio ambiente também está sendo afetado. Né? A criação de áreas verdes com jardim, como eu falei aqui, é uma alternativa, só que não pode ser isoladamente da sociedade. A sociedade tem que participar, ela quer participar, tem participado. Né? Então, nós devemos atuar para a melhoria do meio ambiente, na implantação com parceria que já existe com o poder público e na cobrança do ente que é responsável. Né? Nós vemos aí a Copasa, que muitas das vezes tem muita reclamação aqui, e aí, se você tratar o saneamento básico, como fala a legislação, nós já estaríamos ajudando demais o meio ambiente. Seu tempo terminou, Mendonça. Muito obrigado, Sargento Mendonça. Quem vai responder, fechando esse bloco de perguntas dos internautas, Pablo Figueiredo. Pablo, respondendo a pergunta da internauta Carla Magna, você teria alguma proposta para o nosso meio ambiente fora dos parques municipais? 2 minutos. Carla Magna, obrigado pela pergunta. A Carla é respeitadamente uma grande mentalista aqui. E, Carla, você sabe, né? Pessoal, meu nome é Pablo, para quem entrou depois, sou porta-voz da Rede Sustentabilidade, e as questões, essas questões não são muito caras, né? No meio ambiente. Então, Carla, você sabe, como foi falado aqui, a questão do córrego Cercadinho do Ponte Queimado, nós precisamos, Carla, eu tenho uma proposta que é construir coletivamente, fazer um mandato participativo, um mandato colaborativo. Isso porque nós precisamos construir coletivamente, fazer um fórum permanente, para as pessoas possam participar. Carla, eu acho que, além dos nossos parques, porque nós precisamos defender os nossos rios, nossos parques, revitalizar, Carla, as nossas nascentes, nós temos aqui o ACM e tantos outros lugares. Então, acho que é um objeto de especial atenção a recuperação das nascentes, a revitalização das nossas subbacias, né? Nas áreas urbanas. Então, tem algumas iniciativas que são, ao meu ver, indispensáveis para essa segurança hídrica mesmo, né? E isso está também ligado com prevenção de doenças, cujo meio de propagação é a água. Olha o caso da dengue. Então, quando a gente fala de meio ambiente, sustentabilidade, nós não estamos falando simplesmente apenas do verde, que nos é tão importante. A gente está falando de saúde, nós estamos falando de cidadania, de educação. Carla, eu quero envolver as crianças, os jovens, com projetos no qual eles tenham consciência. Além do mais, nós precisamos proteger a nossa fauna também, né? Então, nesse sentido, eu acho que, sim, precisa da defesa dos direitos dos animais. Eu quero poder me debruçar nesses projetos e abolir todas as formas de crueldade contra os animais, onde políticas de bem-estar dos animais selvagens, dos animais urbanos. Então, a sustentabilidade é isso, é integrado. Obrigado pelas suas conclusões, Pablo. Nós chegamos ao fim desse debate final, pré-candidato, perguntando para pré-candidato. De antemão, novamente, agradeço a todos vocês que participaram com a gente até agora, 1h30 aí praticamente de debate. Nós ficamos de terminar agora às 10 horas, né? Então vamos cumprir a risca. Os pré-candidatos agora vão partir para as suas considerações finais e, emendando com as considerações finais, eu gostaria
que cada pré-candidato respondesse por que o eleitor deve confiar em você, por que o eleitor deve votar em você. Eu vou sortear aqui agora com as considerações finais e responder. Rômulo, só uma ponderação aqui. Nenhum de nós pode pedir voto. Nenhum de nós sim. Então, agir desta forma, entendeu? Não está no prazo ainda. A legislação, realmente não podemos agir dessa forma. Eu já estou antecipando que pode acontecer e não é legal. Obrigado, Irlan. Tinha esquecido que não estava no prazo ainda. Perdoa nessa aí os pré-candidatos. Mas, de qualquer forma, vamos partir para as considerações finais. 3 minutos para cada um. Vou pedir para não alongar, para não ultrapassar muito mais do que já foi. O primeiro a responder, as considerações, entrar com as considerações finais, Braulio Lara. 3 minutos, Braulio. Bem, quero agradecer a todos, agradecer a Associação do Bairro Buritis pela realização do 3º Fórum Buritis na Política. Acho que foi muito enriquecedor, foi muito legal a gente ter conversado, debatido, percebido pontos de vista. Quero agradecer a cada um dos internautas que interagiu, a cada uma das perguntas que foram feitas e dizer o seguinte, que a gente precisa de converter os sonhos em ação efetiva. A gente tem muita percepção do que pode fazer, mas poucos põem a mão e fazem acontecer. Nós falamos de meio ambiente, né, de soluções. Uma coisa muito bacana, por exemplo, que a gente conseguiu organizar no Buritis foi o projeto do Adote o Verde com a Associação do Bairro Buritis, que cuida hoje de toda a região. Isso é uma boa prática que deveria ser disseminada para Belo Horizonte inteiro. Criar formas mais eficazes de distribuir essa tarefa entre diversas pessoas, moradores, enfim. Eu acho que tem soluções que são fáceis, elas são práticas e a prefeitura pode ser apenas um organizador, um alinhador dessas ações. Nós temos os problemas que já existem nas regiões, a questão de fomento de melhorias do transporte público, né? Pensar novos modais. Nessas conversas que a gente tem, conheci um projeto muito interessante sobre o metrô em malha viária aérea. Então, a gente teve uma boa notícia relativo à nova linha do metrô, nova que é velha, né? Para Belo Horizonte, mas o fato é que a gente tem uma possibilidade de pensar outros modais também, a questão de integrar a cidade com outras soluções, fazer com que a cidade tenha mais inteligência para a redução de custos. Se a gente conseguir reduzir custos, sobra dinheiro para pensar em fomentar mais a educação, a segurança, enfim, tem muita coisa para ser feita e o papel, acredito eu, de um parlamentar é de trazer esses assuntos para a prioridade da pauta, estabelecer conversas, diálogos e motivar que a prefeitura, no Poder Executivo, faça. Belo Horizonte é uma cidade que tem muito potencial, mas esse potencial, infelizmente, ficou para trás. Agradeço a participação dos colegas e agora, como é o nosso último encontro, né, nos veremos aí a partir do dia 27 nas ruas aí, em campanha oficialmente e não podemos, como disse bem o Irlan, falar em votos, mas gostaria que todo mundo aí visse o trabalho que foi feito, o nosso engajamento e a capacidade de transformar. Boa noite, obrigado. Obrigado, Braulio, pelas suas considerações. Quem vai fazer as suas considerações finais agora? Irlan Melo. 3 minutos, Irlan. Bom, em primeiro lugar, na sua pessoa, eu quero parabenizar a Associação do Bairro Buritis por essa iniciativa maravilhosa que faz com que nós tenhamos cidadania para toda a região oeste, principalmente para o bairro Buritis. Quero agradecer também meus colegas que debateram de forma respeitosa durante todo o nosso tempo aqui de debate e também os internautas que participaram de forma muito proativa, sempre com perguntas e sempre também elevando a política. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tá? Nós estamos vivendo um momento de generalizações, onde, quando as pessoas querem dizer, falam assim, político não presta. Então, por que tem tantos candidatos? Não, porque a Câmara não presta, mas foram 2 expulsos de lá, né? Foram 2 caçados, porque estavam agindo de forma incorreta. Então, assim, nós precisamos efetivamente de propostas, porque ser oposição é muito fácil.
Não é? Agora, implementar realmente propostas, aí sim, aí você vê a capacidade de diálogo das pessoas. Eu quero pedir às pessoas que vão assistir esse vídeo, aquelas que estão participando, que depois acessem o nosso site, irlamelo.com.br, e você vai conhecer um pouco do que é política com resultado efetivo, principalmente para a nossa região oeste, com várias ações voltadas tanto para o trânsito, quanto para a educação, quanto para a saúde, meio ambiente, tudo aquilo que a gente se propôs, que a gente apresentou em 2016 e os resultados que aconteceram ao longo do mandato. Nós vamos viver uma campanha atípica, mas eu creio que o eleitor tem capacidade de escolher o melhor, e isso vai ser feito com muita boa vontade de cada um de nós apresentando as nossas propostas. Muito obrigado. O meu nome é Irlan Melo e você, com certeza, vai me conhecer aí nas ruas durante a campanha. Obrigado, Romo. Obrigado, Irlan Melo, pelas suas considerações finais. Próximo a fazer as suas considerações, Sargento Mendonça. 3 minutos, Mendonça. Gostaria de agradecer aqui, Romo, Associação do Bairro Buritis, por essa oportunidade. Agradecer aqui os debatedores, né, o Irlan, o Pablo, o Braulio Lara, aos ouvintes, né, que aqui foi um confronto de ideias, claro, tem que ser assim mesmo, é da democracia, mas com muito respeito, né. Queria dizer que em todas essas passagens aqui, eu sou um morador aqui do bairro Palmeiras, vejo um problema gravíssimo de saneamento básico, que não foi capaz dessa legislatura conseguir sanear, né? Resolver esses problemas. A mobilidade urbana, que a gente pensa em vias, mas também eu gostaria de pensar no conforto daqueles usuários, né? Que vai para o trabalho. E queria dar um norte aqui, que eu não poderia fugir desse assunto de maneira alguma, segurança pública, né? Convidar todos os debatedores aqui, se não leram, faça a leitura da Lei 13.022, de agosto de 2014. Para você também, Rômulo, leia essa lei, que você vai ver a inclusão da Guarda Municipal no artigo 144, e por forças alheias muito conservadoras, não deixe que essa atuação, e o município, volta a dizer, continua sendo uma colônia, né? É onde que se arrecada o tributo e é onde que é menos valorizado. Então, aos profissionais de segurança pública, irmãos da Guarda Municipal, é sim uma força de segurança de combate, deve ser valorizado no todo. Isso, sim, para servir a comunidade. Se valoriza o profissional e cobra a valorização, o resultado, né? Da mesma forma que os professores, eu que sou graduado em História, minha esposa professora, filho de professora, então, se não valorizar a educação nessa base, na estrutura, que é as EMEIs, que tanto eu ouço que é de qualidade, e valorizar os profissionais da educação, nós, né, é dessa forma que nós vamos, a médio prazo, na formação dessas crianças, nós vamos ter, a médio prazo, um resultado positivo. Então, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo agora, tá? Um grande abraço e muito obrigado, João. Valeu, Sargento Mendonça, muito obrigado pelas suas colocações finais. Fechando o fórum, Pablo Figueiredo, 3 minutos, Pablo. Queria cumprimentar todos aqui presentes, o Rômulo, representando a associação, todos os demais candidatos. Para mim é uma alegria aqui podendo apresentar essa pré-candidatura, debater com os colegas. Acho muito bom a gente poder pensar a cidade, nos debruçar sobre os problemas e pensar soluções para a cidade. Meu nome é Pablo Figueiredo, sou morador do Palmeiras. Convido a todas e todos para acompanharem o meu Instagram, o meu Facebook, onde eu penso ali e trago as propostas, que é Pablo Figueiredo BH, seja no Instagram e no Facebook. Eu penso num mandato que seja participativo, num mandato coletivo. O processo também por isso quero conversar com cada um e com cada uma. Pode vir fazer suas propostas, fazer suas
proposições, perguntar. É necessário pensar uma cidade mais sustentável, economicamente sim desenvolvida, economicamente próspera, incentivar a economia criativa, o emprego para as juventudes, mas uma cidade socialmente justa, onde possa reinar a justiça social, onde que também os mais pobres tenham vez, onde também é socialmente, ambientalmente sustentável, né? Nós aqui hoje falando sobre meio ambiente, sobre os projetos, uma cidade com lixo zero, uma cidade que a gente possa tratar os nossos resíduos sólidos, fazer uma coleta seletiva. Essas são propostas, além da educação de qualidade, da educação inclusiva, de pensar a cidadania nas escolas. Então, eu sou aqui um cientista social, formando em Direito pelo FMG, e quero fazer esse mandato coletivamente, com todas, melhorando a mobilidade urbana na nossa cidade, pensando novos modais de transporte, brigando, sim, pelas questões que precisam ligar, incentivando o transporte verde, um transporte sustentável. Não podemos deixar que a cidade seja de um oligopólio de apenas algumas empresas de ônibus, por isso precisamos sim pensar o metrô, mas pensar também o VLT e outras formas possíveis de transporte, pensar nas EMEIs, onde que os pais possam, de verdade, ter mais vagas amplamente e os pais possam trabalhar, as mães, sobretudo que deixam as crianças na escola, pensar uma infraestrutura, um espaço onde que aqui na nossa região, Betânia, Palmeiras, Buritis, possam ter mais serviços públicos, um centro de saúde que trate a atenção básica na saúde, a prevenção das doenças, a educação. Então, eu me proponho, me coloco aqui e quero fazer uma articulação também com a Assembleia Legislativa, com minha amiga deputada Ana Paula Siqueira, brigar junto à Prefeitura, fazer que a Prefeitura incentive uma cidade mais justa, mais próspera. Então, nesse sentido, eu preciso fazer articulação com a Prefeitura de Belo Horizonte, eu me proponho e me disponibilizo para isso. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos vocês de casa que nos acompanharam até agora. Obrigado a você que está vendo esse vídeo, que vai ser postado nos nossos meios de comunicações daqui a pouco. Agradeço vocês mais uma vez por ter abraçado esse projeto da Associação do Bairro Buritis. Se vocês não tivessem se candidatado também, esse fórum não iria estar acontecendo, né? Agradeço, em particular, à presidência da associação e aos conselheiros da Associação do Bairro Buritis pela confiança, tá, em me colocar aí nessa parte mediando, né, esse fórum, e gostaria de agradecer de coração e falar que foi uma honra, tá? Nesses 9 encontros aprendi, cresci com o olhar e com a visão de cada um de vocês. Os 4 têm meu apoio e meu respeito profundo, tá? De coração. Desejo boa sorte a todos, tá? Espero que obtenham êxito na campanha, tá? Espero que lá na frente possam abrir as portas dos gabinetes de vocês para receber a Associação do Bairro Buritis, não só com os elogios, mas com as nossas cobranças, tá? Com o ferrinho de dentista lá, que a associação há 24 anos carrega, e nós temos tentado não deixar, né, a peteca cair, tá? Eu agradeço você de casa que participou com a gente, em especial aí o Mauro Sérgio, Paulo Gomide, Miriam Vasqueto, o Dr. Fábio Grossi, né, o Éder Figueiredo, e aos demais aí que em todas as edições estiveram com a gente presente aí, tá? Convido a vocês, pré-candidatos, a entrar depois lá no Facebook da associação e responder as perguntas que ainda ficaram pendentes, tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus, fé, força e foco. Até mais. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu demais. Boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu.